Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma combinação que muitas pessoas vêm fazendo no dia a dia, que é acrescentar óleo de coco ao café. Muitas pessoas vêm fazendo isso e querem saber quais são os benefícios para a saúde, metabolismo, saciedade. Será que ajuda mesmo a emagrecer ou não? Como é que fica a questão do colesterol? Eu vou te explicar tudo isso aqui, inclusive quanto colocar de óleo de coco no café, os melhores horários. Você vai amar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você costuma acrescentar alguma coisa ao seu café no dia a dia. O que você costuma colocar no seu cafezinho? Ou você toma ele puro, sem nada, sem açúcar? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Quando a gente pensa no café, com certeza a gente pensa em uma bebida que a grande maioria das pessoas toma, né? Café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Ele não é um mero estimulante, ele é riquíssimo em compostos bioativos também. Claro que quando a gente pensa em café, a gente pensa na cafeína, né? Que estimula o sistema nervoso central, bloqueia os receptores de adenosina, que é aquela molécula que o corpo produz ao longo do dia para causar sono, para mostrar, olha, descansa um pouquinho, seu cérebro está cansado. Então, quando a gente bloqueia a adenosina, o resultado é menos sonolência, né? E mais alerta, ela te dá mais ânimo, mais disposição. Mas o café também tem um outro composto bioativo muito interessante, que é o ácido clorogênico, que é um polifenol antioxidante que atua lá no intestino, olha só, diminuindo a velocidade de absorção da glicose e melhorando até mesmo a sensibilidade à insulina. E o óleo de coco, quando a gente pensa nesse tipo de gordura, é uma gordura muito interessante, porque, Patrícia, o óleo de coco tem gordura saturada? Tem, mas ele também tem os triglicerídeos de cadeia média, os TCMs, que são gorduras que podem ser facilmente absorvidas e metabolizadas pelo nosso organismo. Os TCMs são moléculas muito menores, então ajudam muito porque ele tem o ácido caprílico, o ácido láurico e o ácido cáprico. E o ácido láurico é a maioria, quase 50% dele se comporta como um ácido graxo de cadeia longa, e os verdadeiros ácidos de energia rápida são convertidos rapidamente em corpos cetônicos. Então, eles cruzam a barreira do cérebro e servem de combustível puríssimo e imediato para a mente, músculo e coração, sem necessidade de insulina e sem passar pelo fígado, poupando o fígado também. Então, o óleo de coco tem um potencial muito interessante para o nosso organismo, desde que utilizado da quantidade, da forma correta, que eu vou te explicar mais aqui nesse vídeo. Vamos falar mais dos efeitos reais do corpo, que tem 4 efeitos que essa combinação de botar o óleo de coco no café podem trazer para sua rotina do dia a dia. Primeiro, com certeza, tem a ver com melhora da disposição do ânimo, né? Energia mental e fim daquela névoa, daquele fog cerebral que muitas pessoas relatam. Quando a gente junta a cafeína com esses triglicerídeos de cadeia média do óleo de coco, tem uma sinergia, uma parceria que funciona muito bem no nosso cérebro. A cafeína estimula a liberação de catecolaminas, né, que incluem a famosa adrenalina, noradrenalina. Funciona como se fosse um interruptor que coloca a nossa mente em modo de vigília, foco, atenção. Ao mesmo tempo que os corpos cetônicos do óleo de coco entregam energia pura para os neurônios sem precisar de açúcar. Então é como se a cafeína ligasse o motor do cérebro e os corpos cetônicos fossem uma gasolina de aviação, que mantém esse motor rodando lisinho, né? Isso, obviamente, né, não vai dar pra gente superpoderes, mas reduz muito aquele brain fog, aquela névoa mental, e aquele esquecimento, o cansaço que travam o dia de muitas pessoas. Então é uma forma de energia rápida e sustentável ao longo do seu dia, bem interessante. Segundo efeito tem a ver com a saciedade e o controle do apetite. Eu acho que esse é o efeito mais real e perceptível de todos, porque a gordura é o nutriente que mais, o macronutriente, né, que mais demora para ser digerido pelo nosso corpo. A presença de gordura saudável no estômago retarda o esvaziamento gástrico, ou seja, faz com que o alimento passe mais devagar do estômago para o intestino para a corrente sanguínea, segura mais tempo esse alimento ali, e além disso, quando ele chega no intestino, essa mistura estimula fortemente a liberação de alguns hormônios da saciedade. Primeiro é a colecistoquinina, um mensageiro que vai direto para o cérebro avisar que a gente está cheio. E o segundo é o GLP-1, né, que está muito falado hoje em dia por conta das canetas emagrecedoras. E o peptídeo YY, hormônios que deixam o trato digestivo trabalhando de forma mais pausada e cortam aquela vontade ansiosa de beliscar doce, massa, petisco, fora de hora um biscoitinho. Então, se você é uma pessoa que tem mais dificuldade, tem apetite toda hora tá com vontade de comer alguma coisa em belisquinho, esse café com óleo de coco pode te ajudar a prevenir aqueles beliscos no meio da manhã, no meio da tarde, antes da refeição principal. O terceiro efeito tem a ver com o controle indireto da glicose, né, do açúcar do sangue, porque o café com óleo de coco puro tem 0 carboidrato. Então, por conta disso, ele já não vai gerar pico de glicose, nem vai forçar o pâncreas a liberar uma quantidade grande de insulina, né? A grande nuance aqui é que a gente chama de substituição inteligente, porque se você costumava começar a sua manhã comendo pão francês com geleia, cereal com leite,
né, cheio de açúcar, é muita quantidade de açúcar no sangue de uma vez só. Então, 2 horas depois, esse açúcar normalmente despenca, né, porque a gente tem um grande aporte de glicose no sangue, subsequentemente uma grande secreção de insulina, e tem aquele crash, né, de glicose no sangue, porque vai cair mesmo a glicemia, porque foi guardado esse excesso de açúcar. Então, quando a gente faz isso, acaba gerando tremedeira, fome, vontade de comer, estresse mesmo, irritação. Quando a gente troca essa refeição para uma refeição mais equilibrada, com uma bebida que te dá mais saciedade, mas diminui também a quantidade de carboidrato simples nessa refeição, fazendo escolhas mais inteligentes, essa montanha-russa de glicose não vai estar tão forte assim. Então, isso ajuda muito essa estratégia a acalmar o açúcar no sangue. Então, é muito interessante se você tem resistência à insulina, se você precisa controlar os níveis de açúcar do sangue. Claro que junto com uma alimentação equilibrada, foi o que eu te disse, né? Não adianta você simplesmente colocar o óleo de coco no café e continuar comendo pão com geleia, continuar comendo aquele cereal lotado de açúcar, né? O ideal é que você faça boas escolhas de café da manhã. Inclusive, eu tenho um vídeo bem legal aqui falando quais são os melhores cafés da manhã para controlar o açúcar do sangue. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Falando em controlar o açúcar do sangue, emagrecer e diminuir a inflamação, eu quero parar rapidinho para te lembrar dos meus 3 desafios, cada um para essas questões. São 10 dias de desafio e cada um desses dias com receitas, dicas, todo mundo que está fazendo está amando. E eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, eu te convido a conhecer. Aproveitando, se você está gostando do vídeo, se você puder agora, para um pouquinho e dá a curtida no vídeo, ela é muito importante para mim. Se você conhece algum amigo, algum familiar que vai se beneficiar dessa misturinha, compartilha esse vídeo. Se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Nosso quarto e último efeito que muitas pessoas falam com relação à queima de gordura, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo tem a termogênese, que é a capacidade do corpo de produzir calor e gastar energia, aumentando de acordo com o consumo do café. O café estimula, acelera o metabolismo geral e os triglicerídeos de cadeia média do óleo de coco aumentam a oxidação lipídica, que é o termo técnico, né, para queima de gordura lá no fígado. Então, o ideal é que a gente pense que essa combinação pode sim ajudar a estimular o metabolismo. É uma combinação termogênica, mas assim, é uma combinação que também é calórica por conta do óleo de coco. Então, tudo vai depender da quantidade que você utiliza e do restante da alimentação do seu dia. Se você é uma pessoa que faz atividade ao longo do dia, não necessariamente exercício físico, mas uma pessoa que se movimenta, você deve estimular a sua termogênese de outras formas também interessantes, para que a gente consiga extrair esse benefício e conseguir o emagrecimento de forma interessante. O que eu quero dizer é, não adianta você simplesmente falar assim, eu vou tomar o óleo de coco no café e vou ter uma alimentação super desequilibrada, rica em ultraprocessados, gordura muito, enfim, né, presente, fritura no dia a dia, ultraprocessada, gordura trans, gordura saturada, muito açúcar. A ideia do vídeo não é essa, é de forma complementar fazer essa misturinha para extrair os benefícios. Vamos falar um pouquinho agora quem mais vai se beneficiar com essa misturinha, quem deve evitar e como usar de forma coerente e segura, né? Essa mistura do café com óleo de coco ela é excelente se você faz dieta low carb, se você faz dieta cetogênica, onde o seu corpo já usa gordura como combustível, como substrato preferencial energético. Ele também ajuda muito quem sente muita fome de manhã, ou quem sente muita forte fome à tarde, depois do almoço, e quem tolera bem a cafeína, né? Mas cuidado com a quantidade que você utiliza de gordura, como eu te falei, porque normalmente uma colher de sopa da gordura do óleo de coco pode ter 120 calorias, então é muita coisa. Então o ideal é que você comece com uma colher de chá, até por conta de palatabilidade e tudo mais, e chegue no máximo uma colher de sopa, né? Você não vai ficar acrescentando 3, 4 ali, que não é água, tem caloria, então tem que ter um bom senso na hora de utilizar. Tem a questão também do jejum intermitente, que muitas pessoas falam assim, o café com óleo de coco está liberado para o jejum. Com relação a quebrar o jejum calórico, com certeza quebra, né? Porque eu te falei, né? O óleo de coco tem gordura e tem caloria. Então, se a sua opção aí pro jejum é também diminuir a quantidade de calorias por suprimir aquela refeição e fazer o déficit calórico, vai prejudicar nesse sentido. Mas ele não quebra o jejum metabólico, o jejum insulínico, porque ele não eleva a glicose e não ativa a insulina. Então, às vezes é aí que entra essa confusão. Se o seu objetivo com o jejum é simplesmente descansar o pâncreas, controlar o apetite, sabe, dar uma melhorada nessa questão metabólica, essa mistura tá liberada no café da manhã para você. Agora, se você faz o jejum mais estrito buscando autofagia, aquela questão da reciclagem das células velhas, né, matar as células que não estão funcionando bem, vai quebrar o jejum e deve ser evitada. Se você também faz o jejum para diminuir a quantidade de calorias, né, visando um déficit calórico mais agressivo,
também deve ser evitado. Então, tudo é uma questão do que você está fazendo, que tipo de jejum você está fazendo e qual é o objetivo dele. Eu tenho uma playlist aqui falando mais sobre jejum intermitente, muitas dicas. Tem uma playlist falando de dieta cetogênica, receitas low carb, vou deixar essas playlists aqui embaixo para te ajudar. Quem deve evitar essa mistura, então, né? Pessoas que têm ansiedade crônica, palpitação, pessoas que têm, enfim, né, sensibilidade à cafeína devem evitar, porque justamente a base da bebida é com café. Então, principalmente se você tem refluxo, gastrite severa, qualquer tipo de condição de saúde que contraindique o consumo de café, obviamente, essa bebida está contraindicada também, né? Além disso, se você tem a vesícula mais sensível, tendência a intestino muito solto, saiba que essas gorduras em grande quantidade, logo de manhã, podem acelerar muito o trânsito intestinal e causar cólica, náusea e diarreia. Se você é uma pessoa que tem o intestino mais sensível. Claro que isso sempre vai variar de pessoa para pessoa. E também tenho que falar para você, se você tem alguma condição de saúde, né? Ah, Patrícia, tem problema na vesícula, tem problema no fígado, tem problema XYZ. Tô na dúvida, serve ou não? O ideal é que você sempre fale com o seu médico, com o seu nutricionista que te atende aí na sua cidade, né? Lembra que esse vídeo aqui é baseado em evidências científicas e é meramente informativo, tá bom? Me conta aqui embaixo, então, se você já utilizou essa misturinha da óleo de coco, quanto você costuma botar no seu café, em qual horário você toma de manhã, à tarde, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, porque ela me ajuda muito e compartilha, né, com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!